Olá, gente, sejam bem-vindos aqui ao meu canal, Cleibson Américo. Quero partilhar com você uma temática que causa bastante discussão, em relação à infalibilidade do Papa, do Papa e dos bispos. Até onde vai a infalibilidade papal, e do magistério e do colégio episcopal. Porque nós temos um dogma proclamado no ano de 1870, no Concílio Vaticano I, da infalibilidade papal. Foi proclamado que o Papa ele é infalível quando fala ex cátedra, ou seja, da cátedra de Pedro. Não é? E nós vamos entender aqui um pouco o que é isto e até onde vai, quais são os limites da infalibilidade papal. É importante nós entendermos isso, porque também daí é que se vai entender a infalibilidade do magistério, do colégio episcopal. Tá certo? Mas antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal. É importante que você se inscreva, de ativar o sininho das notificações e partilhar também com outros amigos este nosso conteúdo, tá certo, gente? Vejam, no parágrafo 890 do Catecismo da Igreja Católica, que trata sobre o munus de ensinado do magistério, o ofício de ensinado do magistério, diz: a missão do magistério está ligada ao caráter definitivo da aliança instaurada por Deus em Cristo com seu povo. O magistério deve proteger o povo dos desvios e dos afrouxamentos e garantir a possibilidade objetiva de professar sem erro a fé autêntica. Primeiramente, aqui está falando da função, da missão do magistério, que é proteger e garantir uma fé pura e autêntica para os fiéis. E aqui não precisa dizer, não é que o magistério é o Papa, é composto do Papa em comunhão com os bispos ou dos bispos em comunhão com o Papa, certo? Isso é o magistério da Igreja, e que o magistério sucede legitimamente aos apóstolos. Os legítimos sucessores dos apóstolos são os bispos e o Papa. O Papa também é bispo, evidentemente. Inclusive, eu tenho aqui no meu canal 2 vídeos que eu trato sobre isso. O porquê a igreja é católica e porquê a igreja ela é apostólica. Depois você veja lá, está entre os antigos, veja esse vídeo para entender um pouco mais dessa sucessão apostólica, porque isso é tão importante para garantir a catolicidade da igreja, e a veracidade da igreja como única igreja de Cristo, tá certo? Continuando. O ofício pastoral do magistério está assim ordenado ao cuidado para que o povo de Deus permaneça na fé que liberta. E essa fé que liberta, evidentemente, é Cristo. João capítulo 14, já está dito, o Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade, e a vida. Para executar este serviço, Cristo dotou os pastores do carisma de infalibilidade. É verdade, Cristo dotou os pastores, o Papa e os bispos, do carisma de infalibilidade. Agora vem, em matéria de fé e de costumes. Certo, gente? É em matéria, em assuntos, em temas de fé revelada e de costumes, ou seja, de moral. Em termos de fé e de moral, sim, Cristo garantiu a infalibilidade à igreja, aos pastores, ao magistério, ao Papa e aos bispos em comunhão com o Papa. Nunca o bispo solitariamente, dissonante, do colégio episcopal, do magistério. Não. Os bispos em comunhão com o Papa. Em termos de fé e de costume, sim, eles gozam, sim, do carisma da infalibilidade, que isso é um carisma dado por Cristo. Isso aqui não é algo autoimposto. Isso aqui foi doado, é dom de Deus para a igreja. Tá certo? Lembrando aquilo que o Senhor falou lá para os apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita. Então, isso sim está no magistério. Tá certo, gente? Agora, veja, a infalibilidade é em termos de fé e de moral. Aí você pode perguntar, e uma opinião política que o Papa ou os bispos derem é matéria infalível também? Eles têm garantida infalibilidade e acerto certo, assistido pelo Espírito Santo? Não. Em termos científicos, eles têm? Não. Em termos culturais, eles têm? Não. Em termos ideológicos, eles têm? Não. Certo? Nenhuma dessas categorias, fé não, aliás, política, ciência, jurisprudência, cultura, nada disso tem. É em termos de fé e de moral. Porque se, por exemplo, você aí, na sua diocese, de repente o bispo tem uma preferência política, você deve seguir? Não. Você não deve seguir as preferências políticas do bispo. E se for a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, que tem uma preferência política, seja para a esquerda, seja para a direita, enfim, você deve seguir? Não. Mas a CNBB não é a igreja? Não.
A CNBB é apenas um colegiado de bispos, não é apenas isso, mas não é a igreja, certo? Porque a igreja tem falibilidade apenas em termos de fé e de moral. Noutros assuntos, fica facultativo para os fiéis seguirem ou não. Então, ninguém aqui é obrigado a seguir as opiniões culturais, políticas, científicas, ideológicas da CNBB e dos bispos, de ninguém. É só termos de fé e de moral. Fique isso muito claro, gente. E isso é importante recordar porque há sempre os fundamentalistas, né? Aqueles que usam a coisa ao pé da letra, né, ad literam, sem, né, querer entender que tudo tem um contexto e tudo tem um sentido. Uma definição que o Eric Feigelin, que é um filósofo, dá para o fundamentalismo é precisamente esta. É você usar uma frase independente do que ela quer dizer. Né? Isso é o fundamentalismo. E uma das frases que usam é de Santo Inácio de Antioquia. Vejam como instrumentalizam Santo Inácio. Santo Inácio é um santo do século I, certo? Em uma carta que ele escreveu à comunidade de Esmirna, né, aos herminenses, eu tenho esse texto aqui, inclusive, nessa antologia, né, dos Santos Padres, é um texto de 1979, essa coleção muito bom, quem puder um dia adquira, viu gente? Muito bom mesmo, que traz textos, né, do século I, II, III, IV, enfim, uma maravilha, uma riqueza imensa. E Santo Inácio de Antioquia, pelo ano 107 ou 110 no máximo, mais ou menos, Santo Inácio diz: a comunidade se reúne onde estiver o bispo. Em outras palavras, onde estiver o bispo, esteja também a comunidade, certo? E aí Santo Inácio continua: e onde está Jesus Cristo, está a Igreja Católica. Inclusive aqui foi a primeira vez que apareceu o nome católica na história do cristianismo. Não é que depois eu vou fazer um vídeo, e naquele vídeo que eu falo sobre a catolicidade, eu cito um pouco sobre isso, mas depois eu vou fazer um vídeo específico sobre o nome da igreja, por que a igreja ela é católica. E a primeira vez que ela foi chamada de católica foi aqui, por Santo Inácio de Antioquia, que ele era bispo de Antioquia, pelo ano 107 e 110, tá certo, gente? Então pegam essa frase de Santo Inácio para dizer que onde está a comunidade, onde está o bispo, esteja a comunidade. Né? Isso aqui, e acabam instrumentalizando para tudo aquilo que o bispo estiver e fizer, a igreja deve estar, não. A comunidade deve estar, não. Se o bispo estiver, por exemplo, fazendo campanha política, é a igreja que está fazendo? Não. Os fiéis devem seguirem? Não. Só se quiserem, mas é facultativo. Tá certo? Então, essa frase, onde está o bispo, deve estar a igreja, tem que ser entendida dentro do contexto da ortodoxia, da fé e da moral. Não é em qualquer tema, certo? Não é em qualquer tema, porque é preciso também recordar que as grandes heresias surgiram, em boa parte delas, de bispos. Né? Imagine se, né, no arianismo, no nestorianismo, outras heresias, também se pensasse, né, fundamentalmente dessa forma: onde está o bispo, está a igreja. Aí a gente teria que ter canonizado heresias, porque várias delas vieram de bispos. Então, naquele caso ali, onde estava o bispo, não estava a igreja, porque, porque ali havia um desvio claro da fé. Então, se você não quiser seguir as opiniões, do seu bispo, do seu padre, em termos de fé, em termos de fé não, em termos de política, em termos de ideologia, em termos de ciência, em termos de direito, em termos de cultura, você tem todo o direito. Agora é preciso obedecer, ter uma docilidade em termos de fé e de moral, porque aí sim o Senhor garantiu a infalibilidade à sua igreja, né? E a hierarquia, né? Ao Papa e aos bispos em comunhão com o Papa e aos presbíteros como participantes, né, e colaboradores em primeira ordem dos bispos, tá certo, gente? Então isso aqui é um pouco sobre esse esclarecimento em relação à infalibilidade. Né? Nós precisamos seguir sim o magistério, não é? A nossa fé católica ela é fundamentada na tradição e na escritura e iluminadas, interpretadas pelo magistério, esse tripé, né? Magistério, escritura e tradição é o que fundamenta a fé católica, tá certo? A gente não pode fugir disso. Agora, em relação ao magistério, em termos de fé e de moral, tá certo, gente? Então, se você gostou desse conteúdo, né, você curta, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal mais uma vez, caso eu tenha esquecido, partilhe com outras pessoas e vamos continuar aqui esclarecendo, né, e nos ajudando mutuamente, tá certo? Se você quiser também deixar seus comentários, podem deixar. Tá bom, Clay? Tá bom, gente? Um grande abraço, né, e fiquem em paz e com Deus.